amanhã, dia 17, a discussão sobre o famigerado Fundo Rural volta ao Supremo. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados segue uma medida provisória perigosa, cheia de jabutis encomendados pela JBS. Eu vou explicar. Esse é um dos casos mais esquizofrênicos envolvendo julgamentos no Supremo. Há 6 anos, o STF decidiu, por unanimidade, que o Fundo Rural era inconstitucional. Agora, mudou de ideia e desdecidiu o que havia decidido e ainda determinou que os produtores têm de pagar o retroativo, com multa, dívida, juros, aquela coisa toda. Em meio à confusão, a Frente Parlamentar da Agricultura vendeu a ideia para todo mundo, inclusive para o próprio presidente Michel Temer, que um refis resolveria o problema. Mas foi um baita de um golpe. Na verdade, os deputados aproveitaram a MP para colocar um jabuti no texto. Não, 734. Sim, são 734 emendas. A mais descarada é a que ajuda na mão grande a JBS. É mais ou menos um contrabando legislativo. O relatório, aprovado pela Comissão Mista da MP 793, libera créditos podres da empresa. Mais de 3 bilhões de reais. Só a JBS possui tais créditos. E mais, perdoa uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de Fundo Rural, que já foi descontado lá do produtor e não foi repassado à Previdência. A JBS meteu a mão também nesse dinheiro, um caso de polícia. Resumindo, a JBS quer o refis para ganhar benefícios. O produtor não quer o refis porque a dívida foi extinta, como explica o jurista Ives Gandra Martins. Na verdade, o refis é o reconhecimento de que há uma dívida passada. E se nós estamos com uma resolução que declara que não havia nenhuma incidência no passado, estou convencido que há uma contradição interna. Nós estamos com uma contradição. Pagar o que não existe, pagar o que o Senado retirou do Senado Jurídico, pagar o que o Senado retirou do ordenamento jurídico brasileiro. Na prática, a medida provisória do refis e seus jabutis da JBS livram os irmãos Joesley do crime de apropriação indébita previdenciária, de uma nova pena de cadeia e da possibilidade de ter que devolver essa grana toda aos produtores rurais que foram roubados. É mais uma lei para beneficiar bandido. Joyce Hasselman para o Jornal da Manhã. Hora de colocar os pingos nos is. Vamos lá, meu Brasil. Eu quero fazer um exercício com todos vocês. Quero que vocês pensem a cada frase, né, que eu vou falar aqui. Eu quero que vocês parem e pensem sobre o assunto. Imagine você mesmo é que está me ouvindo, pagador de imposto. Todo mundo paga, né, para nascer, para viver e para morrer. Imagine você, pagador de imposto, nesse Brasil que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e os piores serviços públicos prestados, provavelmente, no mundo, né? Em relação ao que a gente paga. Imagine você que desembolsa mais de 1/3 do que você ganha para sustentar uma máquina inchada, gigante, ineficiente e embrenhada com a corrupção. Imagine que em cima desse valor você tenha desembolsado durante muito tempo, durante toda a vida, um tributo, um imposto a mais, que na prática era indevido, inconstitucional, certo? Então você pagou durante muito tempo por uma coisa indevida. Vamos em frente. Imagine ainda que num ato de justiça, o STF decida por unanimidade, repito, unanimidade. Agora eu fui bem lá do sul, unanimidade, que parte do imposto pago até então realmente é ilegal, inconstitucional e que você não tem que pagar esse imposto porque você já paga um outro imposto que serve para o mesmo fim. Muito bem, parece que a justiça começa a ser feita. E aí o Senado também mete a colher nessa história, que envolve tributo. E para deixar tudo bem claro, preto no branco, o Senado vai lá e diz o seguinte: você não deve esse dinheiro mesmo. Então a gente vai extinguir esse imposto.
Vamos mandar um imposto para as cucuias. Vamos fazer aqui uma resolução e colocar no papel, porque isso aqui é um país chamado Brasil, né, gente? Falou em imposto, o pessoal adora morder o nosso bolso. Pois muito bem. O tempo passa, o tempo voa, e 6 anos depois, numa manobra feita dentro do mesmo Supremo que extinguiu, declarou inconstitucional tal imposto, uma manobra, depois de muita pressão, decide, né, ou os ministros decidem, pós-manobra, desdizer a si mesmos. Os ministros, que por unanimidade disseram que tal imposto era inconstitucional, agora dizem que não. Numa votação apertadinha, teve que ter o voto de Minerva da presidente Carmen Lúcia. E mais, decide que um débito que não existia passasse a existir com incidência de juro, multa, correção, taxa Selic, afins e os cambal. E ainda manda a conta para você pagar. Uma conta que você nem sabia que estava devendo. Porque simplesmente não existia. Você achou loucura, gente? Não, esse negócio não acontece não, nem no Brasil. Não, você uma jabuticaba dessa não pode. Pois pode. É exatamente o que o Supremo fez com o Fundo Rural, que foi declarado inconstitucional por unanimidade no Supremo, que depois mudou de ideia. Aí, em meio à crise, aparecem os bonitões lá da Câmara, todo mundo querendo fazer média com a imprensa, fazer média com um produtor aqui, o outro ali. E vem a tal Frente Parlamentar da Agricultura. Um dia existiu bancada ruralista, tá? Daí lá na época do PT inventaram esse negócio aí de Frente Parlamentar da Agricultura. E eles vendem para todos a ideia, inclusive para o presidente Michel Temer, que uma medida provisória determinando um refis resolveria esse caso, que era um pleito do setor do agronegócio. E aí eu vou dizer uma coisa para você. É mentira. A tal frente resolveu representar interesses, sim. Interesses de 3 grandes grupos. Entre eles a JBS. Joyce do céu, o que você tá falando? Tem os documentos todos, um por um. Então não adianta encher minha paciência, mandar recado maroto, xingar minha mãe. Todos os documentos estão nas minhas mãos. A medida provisória que cria um refis, ferra, lasca com o agronegócio e beneficia a JBS e mais 2 grandes grupos. Os deputados aproveitaram a MP para colocar um jabuti no texto. Não, gente. 734 jabutis. Sim, são 734 emendas a uma medida provisória. Nunca houve tanta emenda na história de uma MP lá no Congresso. Eles estão fazendo o que se chama, né, no juridiquês, contrabando legislativo. Né? Teoricamente, a medida para discutir uma coisa, aí você coloca um monte de jabuti lá e a medida vira outra coisa totalmente diferente. O relatório aprovado pela comissão mista da MP 793 libera créditos travados de prejuízo fiscal da JBS. Joyce do céu, que palavrão é esse? Créditos podres. Podres. Aí você diz assim, quer saber? Não quero acreditar, não. Como é que você pode afirmar que a JBS é beneficiada nesse negócio e não os outros produtores? É simples, gente. Só a JBS possui esses créditos. Tadá! Resolvido. Só a JBS possui esse tipo de crédito podre. A própria JBS confessou, durante os processos aí de delação, possuir uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de fundo rural. Esse dinheiro foi descontado do produtor. A JBS foi lá e descontou, deveria ter repassado. E não repassou. A JBS deu calote também nos produtores. Médios, pequenos, grandes, todos. Ela pegou o dinheiro, embolsou o dinheiro, ficou devendo e agora querem passar a conta. De novo, para o produtor que está trabalhando de verdade. A JBS já confessou que tem 3 bilhões e 200 milhões, 3 bi 200 em créditos de prejuízo fiscal. Crédito podre. Esses benefícios todos não estavam no texto original da medida provisória 793 e só foram incluídos pelas mais de 700 emendas oferecidas à medida. Jabutis, na prática, se permanecer esse texto, vai haver o seguinte: perdão total do crime de apropriação indébita, o que aconteceu aí com a JBS, inclusive crime que tem pena de cadeia, tá, gente?
Perdão total do débito confessado de 1 bilhão e 200 milhões de dinheiro, de imposto que a JBS pegou do produtor e não repassou. Possibilidade de usar um crédito, tanto da empresa controladora como controlada, direta ou indiretamente. Crédito podre, para bater essa conta. Resumindo, a JBS quer o refis. Por que ela quer o refis? Porque os benefícios caíram direto em cima da companhia. O produtor não quer o refis. Por que ele não quer o refis? Porque a dívida foi declarada inconstitucional há 6 anos. Porque esse imposto foi extinto pelo Senado. E depois que o Supremo meteu a colher de novo na história, agora estão com essa medida provisória aí, esses jabutis que livram os irmãos Joesley e Wesley Batista desse crime. Mais um, de apropriação indébita previdenciária. Não estamos discutindo a reforma da Previdência? Vocês não querem esticar a idade mínima, os cambal? Por que não vão cobrar? É um grande devedor, JBS, né? Que além de ser devedor, roubou, né, do produtor. E se livram de ter que devolver esse dinheiro aos produtores que trabalham de verdade. Esse país, minha gente, eu vou dizer pra você, é uma piada.